Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre cálculo de pureza. Então é muito comum que quando a gente está falando da indústria em larga escala, os reagentes eles não sejam 100% puros, né? Que eles vão conter certas impurezas dentro deles e a gente precisa considerar quanto de fato tem daquele reagente para poder calcular e entender quanto que eu vou ter de produto de fato no meu processo. E aí a gente vai ver hoje sobre isso. Então, vamos lá. Para o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é quando o exercício ele vai te falar qual que é a pureza daquele reagente e ele vai te perguntar quanto que você vai conseguir obter de produto considerando essa pureza. Então, no primeiro exemplo que eu tenho aqui, diz que massa de óxido de cálcio podemos obter pela decomposição térmica de 250 gramas de carbonato de cálcio com pureza igual a 80%. E aí ele te passa quais são as massas molares já do óxido de cálcio, que é 56 gramas por mol, do carbonato de cálcio, que é 100 gramas por mol, e do dióxido de carbono, que é o CO2, 44 gramas por mol. E aí a primeira coisa que a gente tem que identificar é o que ele está me dando e do que ele está perguntando, quais são as substâncias. Então ele fala que a partir de 250 gramas de carbonato de cálcio, com uma pureza de 80%, quanto que eu vou obter de óxido de cálcio. Então eu já sei que nessa reação aqui, o que me importa é o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio. A reação ela já está balanceada, ele já te deu balanceado no exercício, e aí você só coloca inicialmente qual que é a reação teórica, né? Então a primeira reação são a partir das massas molares. Então a gente tem 100 gramas de carbonato de cálcio para 56 gramas de CaCO2. Ok, e aí ele fala que eu vou reagir 250 gramas de carbonato com 80% de pureza. Então no exercício comum você pegaria os 200, se não tivesse essa pureza, você pegaria os 250, colocaria aqui e descobriria quanto que eu vou ter de óxido de cálcio. Porém, ele está te dizendo que é 80% de pureza. E aí você tem que fazer a parte do cálculo da pureza do carbonato de cálcio. Então, 250 gramas era se o meu reagente fosse 100% puro. No caso é 80% de pureza, ou seja, então quanto que eu tenho de fato de carbonato de cálcio nessas 250 gramas? Então 80 para X. Faz a regra de 3, 250 vezes 80 dividido por 100, eu tenho 200 gramas de carbonato de cálcio nesse reagente, né, nesse pote aí, desse frasco que tinha lá 250 gramas, só 200 gramas são de fato carbonato de cálcio. E aí eu coloco as minhas 200 gramas aqui e aplico a regra de 3. Então 200 vezes 56 dividido por 100, eu tenho 112 gramas de óxido de cálcio. Então em uma reação onde a gente vai adicionar inicialmente 250 gramas de carbonato de cálcio, se eu considerar que 80% só dele de fato é carbonato de cálcio, vão ser 200 gramas. Essas 200 gramas vão reagir, vão se decompor, né? Na verdade é uma reação de decomposição, vão se decompor e eu vou ter 112 gramas de óxido de cálcio. Então agora a gente vai calcular, ainda relacionado à pureza, a quantidade de reagente necessário. Então a outra forma que ele pode te dar de exercício ele fala quanto que você obteve daquele produto e ele vai te perguntar qual que era a pureza do reagente. Então ele não te dá a pureza, ele vai te perguntar se você obteve tanto de produto, qual que era a pureza do reagente nesse caso. E aí eu tô com esse exercício aqui da UFRJS do Rio Grande do Sul e eu vou ler aqui para vocês para a gente fazer junto. Então, o gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. Então ele te dá essa reação. Se 4 gramas do nitrato de amônio, se de 4 gramas do nitrato de amônio obtivermos 2 gramas do gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é da ordem de
Então, ele vai te perguntar isso. A gente tem de dado, né? A gente primeiro vai tentar entender quais as substâncias estão envolvidas, então, porque a gente tem numa equação mais de duas substâncias, então ele fala que a partir de 4 gramas de nitrato de amônio, então com certeza vamos usar o nitrato de amônio, você obtém 2 gramas de N2O, do gás hilariante. Ou seja, essas são as duas substâncias envolvidas. E aí aqui a gente tem a reação. A reação ela já está balanceada, a gente sempre verifica se está balanceada e a gente calcula na primeira linha qual seria o meu valor teórico ali inicial de acordo com as massas molares. Então a gente vai ter, ele já te deu os dados, né? 14 é a grama do nitrogênio mais 4 hidrogênios, cada hidrogênio é 1 grama, então 14 mais 4 mais 14 de nitrogênio mais 16 vezes 3, que são 3 oxigênios. Esses tipos de exercício é muito comum que você não erre, você entenda e você saiba fazer o exercício, mas acaba errando, por exemplo, no cálculo da massa molar. Então tem que ter bastante atenção nisso. E aí, somando tudo, a gente vai ter 80 gramas de nitrato de amônio. E aí a mesma coisa para o gás hilariante, então 14 vezes 2 mais 16, que só tem um oxigênio, a gente tem 44 gramas. Então, numa estequiometria, a gente tem 80 gramas de nitrato de amônio, dando 44 gramas. Essa é aquilo que eu sei, aquela minha base da minha reação. Aí ele fala que a gente está partindo de 4 gramas de nitrato de amônio. Quanto que eu vou obter 2 gramas, né? Ele fala, a gente obteve 2 gramas de nitrato de amônio. Quanto que seria a pureza do reagente? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar descobrir primeiro quanto que de fato eu teria de gás hilariante se essa reação acontecesse 100%, se o meu reagente aqui fosse de fato 4 gramas de nitrato de amônio. E aí a gente coloca uma regra de 3, então 80 para 44, 4 gramas para X. 4 vezes 44 dividido por 80, 2,2 gramas de N2O. Então, se fosse uma reação 100%, eu tivesse 100% do meu reagente, eu teria 2,2 gramas de N2O sendo formadas. Porém, ele já me pergunta qual que é a pureza, né? E ele já fala que ele obteve na reação, na verdade, 2 gramas. Então, a gente precisa calcular qual que era a pureza do meu reagente, do nitrato de amônio. Então, 2,2 seria se eu tivesse 100% dele. Então, se eu tivesse 100% dele, eu teria que formar 2,2 gramas de N2O. Mas, no caso, só formou 2. Então, 2,2 para 100 e 2 para X. Então, eu tenho aproximadamente, essa conta ela dá 90,9 mais ou menos, 90%. Então, a pureza do meu reagente, né, o grau de pureza do meu reagente é 90%. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Façam exercícios, treinem bastante e até a próxima. Tchau, tchau!